Paz do Senhor, amados. Vamos estarmos aqui esta noite, mais uma vez, né? Para louvar e agradecer o nome do Senhor. O Senhor, essa noite, marcou encontro conosco. E que possamos estar aqui com um coração cheio de alegria, um coração feliz diante de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos 51, versos 10. Salmos 51, versos 10. Assim diz a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa noite, amado, nós possamos pedir ao Senhor que renove as nossas forças, que dentro de nossos corações nós possamos ser renovados através da palavra do Senhor. Que possamos cada dia buscar a presença do Senhor e sentir que o Senhor está cada dia junto conosco. E peça ao Senhor que renove a sua vida, que renove a sua fé, que renove a sua esperança. Porque que nós vamos renovados através do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que tudo que nós possamos fazer é diante do Deus Todo-Poderoso e tudo pode. Amém? Que nós possamos essa noite estar com o Espírito cheio de uma mente cheia de gratidão e sabendo que Deus é bom para com todos nós. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Boa noite. Aleluia. Estamos aqui reunidos para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos adorar o Senhor, nosso Senhor Jesus. Amém? Com as palavras.
glórias, amém? Ai, levamos todas a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Porque
Yeah.
irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Enquanto isso, as crianças vão para a sua salinha. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e disseram: Espere a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os discípulos distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Vamos orar. Pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, nos abençoe através da palavra, em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui. Nesta hora pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, pois precisamos aprender, precisamos acolher a tua palavra, precisamos, Senhor, receber a ministração do Senhor, para, ó Deus, podermos praticar a tua palavra e sermos abençoados, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos começa com um diálogo entre Jesus e os seus apóstolos, após estes, os apóstolos regressarem com a missão que Jesus lhes deu. Se nós voltarmos aqui no início do capítulo, Jesus chama os seus apóstolos e envia eles para pregar o Evangelho, para ir de casa em casa, e eles vão e voltam, dizendo para Jesus aquilo que havia acontecido. Eles regressam e relatam a Jesus tudo que eles haviam feito. E aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus então chama eles para um lugar, para se retirar à parte, numa cidade chamada Betsaida. Então Jesus fala assim: vamos sair para uma particular com eles, porque nós não sabemos o que eles iriam fazer aqui, qual era o propósito, não sabemos. Mas Jesus chama eles à parte para sair. Mas nos diz a palavra do Senhor que as multidões, o povo que estava sempre atento ao que Jesus estava fazendo, por onde Jesus ia, nos diz aqui que as multidões, sabendo que ele estava por ali, eles seguiram, o povo seguiu a Jesus, e Jesus acolheu essa gente, nos diz aqui, pregando o Evangelho do Reino e socorrendo quem tinha necessidade de cura, nos diz aqui a palavra. E isso passou o dia, nos diz aqui, o dia já estava findando, quando os discípulos de repente chegam para Jesus e falam: Senhor, olha, o povo está
está com fome, despede essa multidão para que esse povo se hospede aqui nos lugares aqui próximos e se alimente. Nós estamos no lugar do deserto. É quando Jesus então diz assim: vocês mesmos deveriam alimentar esse povo. E os discípulos então interrogam, dizendo: como nós faremos isso? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, não temos mais do que isso, a não ser que a gente mesmo vá comprar alimento para essa gente. Estava ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus disse para os seus discípulos: faça com que esse povo se agrupe de 50 em 50, e assim eles fizeram, acomodaram esses grupos de 50 em 50. Jesus pegou esses alimentos, os pães, os peixes, dando graças, partiu, deu para os seus discípulos para que eles pudessem distribuir para o povo. Depois de todos estarem alimentados e fartos, sobraram 12 cestos cheios de alimento. Nos diz aqui a palavra do Senhor. Irmãos, os discípulos acabaram de voltar de uma missão dada por Jesus, e aqui nós temos eles aprendendo. Eles foram na missão na prática, e ao regressarem para Jesus, eles têm aqui uma espécie de uma lição extra, juntamente com Jesus. Jesus ensinando a eles cada vez mais como serem discípulos, como serem apóstolos dele. E aqui nós podemos ver nesse texto que, apesar de que parece que as coisas vão acontecendo meio que inesperadamente, mas Jesus está sempre no controle de todas as coisas. Jesus conduz esses discípulos a um aprendizado, conduz esses discípulos a uma nova lição, a uma lição extra após a volta deles na missão bem-sucedida. Eles regressam contando para Jesus tudo o que havia acontecido, uma missão sucedida, e Jesus lhes dá uma lição extra, uma aula extra, um ensinamento extra. Nós temos aqui nesse texto esses ensinamentos que Jesus passa para esses discípulos. O que parece ser alguma coisa que totalmente inesperada, nós podemos entender certamente que Jesus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que eu quero colocar aqui, e que nós também devemos aprender, que Jesus está sempre nos ensinando, e que não há nada fora do controle de Jesus, é que nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. E eu quero enfatizar nós. Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos ou como nós esperamos. Os discípulos voltam com uma missão bem sucedida, e eles relatam para Jesus o que está acontecendo. E aí Jesus, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas nós não sabemos qual era o propósito ali, mas de repente o que acontece? Jesus se retirou sozinho com os seus discípulos. Jesus se retirou sozinho com os seus discípulos. Mas a palavra de Deus nos diz: mas não foi como eles estavam esperando, não foi como havia sido planejado, não foi como aparentemente as coisas iriam ocorrer. Eles se retiraram sozinhos, Jesus e os seus apóstolos, mas as multidões, ao saberem, seguiram. Mas as multidões, ao tomarem conhecimento de que Jesus estava ali, seguiram ele, foram atrás dele. E o que Jesus faz aqui? Quando essa multidão segue ele, a palavra nos diz aqui: acolhendo-as. Jesus acolheu essa multidão. Jesus foi tomado de surpresa? Jesus estava fora do controle? Não, Jesus apenas fez isso para que os discípulos pudessem entender que na nossa caminhada, que na missão deles e que na nossa vida cristã, nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos ou como nós esperamos. Os discípulos voltam com uma missão bem sucedida e Jesus falou: vamos sair aqui à parte, quem sabe para descansar, quem sabe para um retiro espiritual, quem sabe para conversar alguma coisa. Jesus tinha o propósito de reunir aqueles discípulos à parte, somente com ele. Mas Jesus está mostrando para aqueles discípulos que mesmo quando eles voltam com uma missão bem sucedida, e mesmo quando eles estão ali, naquele momento em que finalizaram a missão, e que Jesus chamou eles para saírem à parte, algumas coisas acontecem como a gente não espera,
como a gente não planeja. De repente, as multidões descobrem e seguem. E o que Jesus faz? Jesus acolhe, nos mostrando, amados irmãos, que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente imagina. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós planejamos. Na nossa caminhada cristã, a gente precisa entender isso. Não é pecado planejar, não é pecado a gente esperar, não é errado a gente prever que aconteçam as coisas como nós planejamos, mas nós precisamos estar preparados para que às vezes as coisas não aconteçam do modo como nós planejamos, do modo como nós esperamos. E nós precisamos estar prontos para acolher qualquer situação que aconteça inesperadamente, de modo que nós não esperávamos. Alguns de nós não têm esse entendimento e se estressam. Alguns de nós se incomodam. Alguns de nós não lidam muito bem com os imprevistos, com aquilo que não aconteceu do jeito que a gente estava imaginando, do jeito que a gente estava esperando. Jesus nos ensina aqui que às vezes você está indo numa direção, com uma expectativa, e de repente surge uma necessidade. De repente vem a multidão, de repente surge algo inesperado, e Jesus diz, Jesus então ensina que eles estão prontos para acolher aquela multidão. Jesus ensina que eles estão prontos ali para lidar com aquela nova situação, aquilo que não estava aparentemente planejado, aquilo que os discípulos não estavam esperando. E Jesus então acolhe essa multidão. Nós precisamos ser pessoas que vivem a vida cristã de tal maneira que quando o inesperado acontece, e quando aquilo que não está planejado acontece, a gente saiba lidar, a gente saiba acolher, a gente saiba resolver, a gente saiba caminhar, a gente saiba lidar com as novas situações, com aquilo que é inesperado. A multidão nunca era inesperada por Jesus. Jesus veio para os que eram seus. Jesus veio para pregar o Evangelho. Jesus veio para acolher as pessoas. Mas para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos, eles estavam se retirando sozinhos com Jesus. Mas de repente, eles são surpreendidos pelas multidões. 10 mil, 12 mil pessoas, 13 mil, 15 mil pessoas. Só homens, 5 mil. E agora? O que Jesus faz? Agora. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e não nos prendermos somente aquilo que nós planejamos, aquilo que nós esperávamos. De repente nós planejamos as coisas e as coisas não acontecem como nós planejamos. E nós choramos, reclamamos, nós oramos, e aí a gente para, a gente não aceita, a gente não lida bem, porque as coisas não aconteceram do modo como nós esperávamos. Nós não podemos parar porque as coisas não aconteceram do jeito que nós planejávamos. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor, não podemos deixar de caminhar, não podemos deixar de cumprir a nossa missão, porque as coisas não aconteceram do jeito que nós planejávamos. Às vezes é chato, às vezes é incômodo, às vezes nós ficamos até irritados com aquilo que não acontece do jeito que nós planejamos, mas nós precisamos parar e acolher essas situações, toda e qualquer situação. Se não aconteceu do jeito que eu imaginava, não está sendo do jeito que eu esperava, eu planejei alguma coisa e está acontecendo outra, eu preciso mover adiante, eu preciso seguir em frente, eu preciso acolher. Jesus acolheu aquela multidão e depois despediu aquela multidão. Jesus aproveitou aquele momento para receber aquela multidão. Então, quando nós olhamos para as nossas vidas e vemos coisas acontecendo que nós não esperávamos, que nós não planejamos, nós precisamos acolher essa situação. Se é um problema, nós precisamos resolver. Se é uma coisa nova, nós precisamos aprender a lidar com aquilo.
alguma coisa inesperada, a gente precisa agir e seguir em frente. A segunda coisa que Jesus, ao receber a multidão, que Jesus faz aqui, Jesus nos diz aqui a palavra: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho para aquela gente. Aquela gente, então, os discípulos estão ali, indo com Jesus, as multidões chegam, vão chegando, e agora? Jesus fala: me dá licença aí, vocês não estão no nosso programa, vocês não estão na nossa agenda, é isso? Não. Jesus mostra para os discípulos que ele está acolhendo aquela multidão, aproveitando a oportunidade, pregando o Evangelho àquelas pessoas e curando os enfermos, nos mostrando que a pregação da palavra, ela está à frente das necessidades físicas. Jesus prega o Evangelho. Nos diz aqui que Jesus acolhe aquelas pessoas, falando-lhes a respeito do reino de Deus e socorrendo quem precisava ser curado. E essa ordem aqui não é por acaso, de que Jesus pregava a palavra, pregava o Evangelho e curava. Jesus não chegou apenas curando, mas mostrando a eles que a maior necessidade é receber o Evangelho, é ter entendimento do reino de Deus que estava chegando ali, o reino de Deus que estava sendo mostrado por Jesus. Jesus mostra que além da cura, ou primeiro de que a cura, primeiro de que as necessidades físicas e materiais, essa multidão precisa ouvir o Evangelho, essa multidão precisa ouvir a palavra. Jesus ensina e está ensinando isso aos discípulos. Como se Jesus dissesse: eu vejo essa multidão, nós vamos acolhê-la. Essa multidão que tem gente necessitada, gente enferma, mas antes de curá-las, antes de curar a enfermidade física, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos mostrar o remédio para a alma. Nós precisamos mostrar o remédio para a perdição eterna, o Evangelho do Reino. E só então que Jesus cura essa gente. Jesus ensina isso aos discípulos. Mas nós devemos aprender isso não apenas para que a gente faça, mas para que a gente viva. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e avaliamos aquilo que é mais importante de maneira contrária, de maneira errada. O que é mais valioso em nossas vidas? O que nós temos, os nossos bens, a nossa saúde. O que é mais valioso? A casa, o carro? O que é mais valioso? A saúde, o trabalho? Ou o Evangelho em nossas vidas? O que nós buscamos? Qual a importância que nós damos hoje, nesse momento? O que te importa? Qual é a sua prioridade? O que move seu coração? O que move o seu coração? É o seu trabalho? É o dinheiro? São os seus planos terrenos? É a sua saúde física? O que move seu coração? Com o que você está preocupado? Todas essas coisas são importantes. A nossa saúde física é importante, o nosso trabalho é importante, as coisas materiais são importantes. Desde que a gente entenda que acima disso é importante que no nosso coração tenhamos a palavra, o Evangelho. Nós tenhamos o alimento da nossa alma, a cura da nossa alma. Nós podemos viver a vida terrena, construindo tudo, correndo atrás de tudo que for possível e necessário, mas antes nós precisamos olhar assim: eu tenho uma palavra no coração, eu vivo o Evangelho, eu tenho saúde espiritual. Porque se eu não tenho saúde espiritual, se eu não tenho vigor espiritual, se eu não tenho intimidade com Deus, que vale o meu trabalho?
O que vale o meu dinheiro? O que vale os meus bens, os meus pertences? O que vale as minhas realizações nesse mundo? O que valem as minhas conquistas? O que valem os meus projetos? Tudo isso será em vão. Tudo isso não passa de vaidade, se eu não tenho o Evangelho primeiramente na minha vida, se eu não tenho a palavra do Senhor movendo o meu coração, e que não trocamos por coisa alguma. É insano quem conhece o Evangelho e inverte esses valores. Loucura inverter esses valores. Nos preocupamos com tantas coisas da vida e não nos preocupamos em ter a palavra movendo os nossos corações. Quando eu digo a palavra movendo os nossos corações, não é conhecimento, não. Não é eu conheço o Evangelho, não é eu conheço a palavra, é eu vivo a palavra, eu vivo o Evangelho. É isso que deve nos mover. Jesus está ensinando aqui. Está vendo a multidão carente, necessitada, veio atrás de nós? Sabe o que essa multidão precisa primeiro? Essa multidão precisa conhecer a palavra, a pregação do Evangelho. E depois precisa da cura, das suas necessidades terrenas, físicas, materiais. Jesus cura essa gente, Jesus alimenta essa gente, Jesus entendeu? Mas antes ele ensina que a palavra tem que estar no coração desta gente. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos não trocar a palavra por coisa alguma. Por coisa alguma. Coisa alguma. A gente precisa parar e pensar assim: o que me move? Quais são as coisas que são importantes na minha vida? O que está me movendo nos meus dias? O que está me movendo? O que está ocupando meu coração? Precisa ser vida, movida pelo Evangelho, pela palavra. As demais coisas são acrescentadas, as demais coisas se ajustam, as demais coisas o Senhor cuida. Nós confiamos no Senhor, entregamos o nosso caminho a Ele, e o mais Ele faz. E Ele faz mesmo. Ele não mente. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Tenhamos a palavra do Evangelho nos nossos corações para nos mover, porque é isso que Jesus está ensinando a esses discípulos. No momento imprevisível que a multidão vem e a gente acolhe, a gente aproveita a oportunidade e mostra a eles o que é valoroso na vida. O Evangelho. Só depois a cura, o alimento, as coisas físicas e materiais. Tantas vezes nós invertemos isso, não vivemos o Evangelho. É isso que Jesus está ensinando. Em terceiro lugar, Jesus então, nesse contexto, ele oportuniza os seus apóstolos a não só ver a necessidade do próximo, mas buscar alguma solução. Esses apóstolos, eles percebem que o dia está findando e que a noite vai chegar e que não há como hospedar aquela gente, não há como alimentar aquela gente. Eles têm uma ótima preocupação. Eles têm uma ótima atitude. Chegam a Jesus, o dia está declinando. Então eles chegam e dão um conselho para Jesus. Despede a multidão para que eles encontrem nas aldeias e nos campos hospedagem e alimento. Nós estamos num lugar deserto. A visão dos apóstolos é uma visão boa. Eles estão preocupados com o próximo, preocupados com a multidão, com o bem-estar daquela gente.
Mas Jesus ensina a eles que eles não devem ver apenas a necessidade, mas buscar alguma solução. E a solução que eles dão, ou o conselho que eles dão para Jesus é: despede a multidão para que ache em alguma aldeia aqui próximo hospedagem e comida, e cada um se vire, cada um encontre recurso para si mesmo. A atitude é boa, a preocupação é válida, mas Jesus dá a oportunidade de aqueles apóstolos não só verem a necessidade, mas de encontrarem uma solução, de ajudarem aquela multidão numa solução. Jesus então disse para eles: por que vocês mesmos não alimentam a multidão? Por que vocês mesmos não alimentam a multidão? E eles falam: impossível, nós temos 5 pães e 2 peixes, o que é isso para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? É impossível. Só se nós formos comprar alimento para esse povo, mas isso era uma coisa também muito distante, impossível. Não havia dinheiro, não havia lugar que pudesse comprar alimento para alimentar tamanha multidão. Jesus então dá a oportunidade de eles verem que existem soluções além da que eles estão vendo. Existem soluções possíveis além daquelas que estão nos nossos olhos. Jesus então ensina mais uma lição para esses discípulos, mostrando que Ele está no controle. Então, quando Jesus lança o desafio: porque vocês mesmos não alimentam, Jesus não está ironizando, Jesus não está zombando. Jesus está ensinando que existem soluções além daquelas que a gente pode perceber. Certa vez, o pastor Russell Shedd contou uma história de um pai foi dar uma lição ao filho. E a lição foi: o pai mandou o filho retirar um objeto relativamente pesado para ele num lugar e colocar no outro. Um filho pequeno: o filho pega aquele e coloca em outro lugar. Vamos lá. O filho foi, tentou pegar, mas não conseguia. Era muito pesado para ele. Muito pesado. E o pai: vamos lá. Pegue. Tente. Tente de alguma maneira fazer isso. Use toda a sua força. E o filho tentava de um jeito, tentava do outro, puxava, empurrava, e queria levantar, e não conseguia. Por isso que o filho estava bem cansado, bem cansado. E o pai disse: meu filho, você pode pegar isso. E aí o filho disse: não, pai, não consigo. Já tentei de todas as formas, mas não consigo. Você me mandou fazer alguma coisa impossível. Não dá para pegar. E aí o pai pergunta para o filho: mas você já tentou de todas as maneiras? E o filho: sim, tentei de todas as maneiras. E o pai disse: não, você não tentou de todas as maneiras. Como, pai? Eu não tentei de todas as maneiras. E o pai disse: você ainda não pediu minha ajuda. Entenderam? É isso que Jesus está ensinando aqui. Essa é a lição que Jesus está ensinando aqui. Mostrando a esses discípulos que nós não podemos simplesmente ver a necessidade das pessoas, ou até mesmo as nossas, mas que nós devemos buscar soluções.
E que as soluções não são apenas aquelas que estão visíveis, patentes aos nossos olhos, aquelas que parecem ser mais simples, aquelas que parecem ser mais viáveis, aquelas que nós conseguimos ver somente. Jesus está mostrando que existem soluções que estão muito além do que a gente pode imaginar, além do que a gente pode perceber. Então aqueles discípulos, eles têm uma boa atitude ao ver a necessidade daquele povo, daquela multidão, e aconselham Jesus. Não é um conselho ruim, dizendo: Senhor, nós estamos preocupados com a multidão, precisa se alimentar, precisa hospedar, despede esse povo, para que encontre alimento nas aldeias circunvizinhas. Nós estamos num lugar deserto. E é claro que Jesus entende a preocupação deles. Jesus realmente, o povo está com fome, é uma ótima preocupação, mas Jesus propõe uma outra solução, que não é a de despedir o povo, mandar embora, para que cada um encontre seu alimento, sua hospedagem. Jesus então diz: vocês mesmos podem alimentar a multidão. E aí aqueles discípulos se sentiram como aquele menino: impossível, não dá. Nós temos 5 pães e 2 peixes, não dá. Aí Jesus mostra para eles que se eles ouvirem a Jesus, e se eles colocam nas mãos de Jesus aquilo que tem, os 5 pães, os 2 peixes, uma outra solução é possível. Uma solução que parece impossível se torna realidade. Jesus então disse: mande eles se assentarem em grupos de 50. Tendo dado graças, repartiu os alimentos e deu aos seus apóstolos para que eles distribuíssem. Aquela multidão foi toda alimentada, fartamente. E Jesus então mostra que existem soluções além da que nós podemos ter. Essas soluções estão nele, somente nele. Não é que a gente vai ficar inventando coisa, a gente não vai ficar inventando solução para problema, não é que a gente vai ficar criando coisa que não existe. Isso é para ensinar que quando a gente vê limitadamente, e quando a gente vê que é impossível, quando nós nos colocamos diante de Jesus, aquilo que é limitado para nós, para Ele não é. Aquilo que é impossível para nós, para Ele não é. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Aquilo que para nós é uma solução última, é uma instância final, para Ele não é. É isso que Jesus está mostrando. Vocês veem as necessidades, vocês até compreendem a necessidade do próximo, vocês até têm o cuidado de se importar com o próximo, mas nem sempre vocês terão a solução necessária, a solução mais viável. Por isso vocês precisam de mim, por isso vocês em mim encontrarão soluções viáveis, adequadas, soluções que para vocês parecem impossíveis, soluções abençoadoras. Soluções que nas mãos de vocês não se pode fazer coisa alguma. Vocês com 5 pães e 2 peixes não podem alimentar uma grande multidão, mas quando vocês estão comigo, quando vocês colocam isso nas minhas mãos, quando vocês confiam em mim, quando vocês entregam o caminho a mim, eu posso fazer. Quando vocês buscam o meu reino em primeiro lugar, eu acrescento a vocês todas as coisas necessárias. Quando vocês descansam em mim, eu posso cuidar de vocês. É isso que Jesus está ensinando para esses discípulos. Vocês veem problemas e veem soluções limitadas, porque vocês são homens, porque vocês são limitados, e por isso a visão automaticamente é limitada. Mas quando vocês se colocam diante de mim, com os poucos recursos que vocês têm, com toda a limitação que vocês têm o poder de ver, de serem usados para realizar coisas grandes, extraordinárias, e sozinhos vocês jamais fariam. Jesus disse: vocês mesmos façam, alimentem o povo. E eles fizeram, eles alimentaram.
no poder de Jesus. Não foi no poder deles, não foi na força deles. É como nós temos falado, nós fazemos, realizamos. Como eu já disse tantas vezes, nós é quem compramos o nosso alimento, nós é quem ganhamos o dinheiro e compramos o nosso alimento, mas é o Senhor que tem nos dado o pão de cada dia. Os discípulos é quem distribuíram o alimento, mas foi o Senhor Jesus, o seu poder e autoridade, que proveu, multiplicando, fazendo milagre, para que aquela gente fosse alimentada, para que aqueles apóstolos fossem usados. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos, nos momentos em que nós não encontramos soluções fáceis, a gente tantas vezes identifica os problemas, identifica as necessidades, pensa até em algumas soluções, mas não existe solução melhor do que nos colocarmos diante de Jesus e ouvirmos a sua palavra. Como ele disse, alimenta a multidão. Como ele fala, confia em mim. Como ele fala, busque a mim, se achegue a mim. E a gente prontamente obedece. Prontamente obedece. Jesus disse: agrupe esse povo de 50 em 50. E eles atenderam, acomodando a todos. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles simplesmente obedeceram. Eu de ver essa ideia de acomodar a gente de 50 em 50. Para que isso? Para que isso acomodar a gente de 50 em 50? Eles não fizeram esse questionamento. Eles simplesmente atenderam. E depois eles viram o quanto era mais fácil distribuir para os grupos o alimento, porque eles simplesmente obedeceram, vendo a solução de Jesus sendo operada naquele instante em que eles viram uma grande necessidade. Em último lugar, Jesus ensina esses apóstolos que, servindo o próximo, eles também são servidos. Nos diz aqui o texto, encerrando: eles distribuíram e todos se fartaram, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. 12 cestos, o número dos apóstolos. Jesus mostra que a preocupação deles em servir o povo, em alimentar as multidões, e que na obediência a Cristo eles viram uma solução milagrosa, impossível acontecer. Eles serviram e ao mesmo tempo eles foram servidos. Sobraram 12 cestos cheios. Eu não quero ser repetitivo, como nós temos falado nos últimos cultos sobre servir. Nas últimas quintas-feiras nós falamos sobre isso. Mas quando nós servimos de verdade ao próximo, nós somos servidos, nós somos abençoados, nós somos alcançados pelo milagre do Senhor. Nenhum de nós deve ter medo de servir, nenhum de nós deve se preocupar em servir. Esses apóstolos não serviram assim, olha, está acabando, será que vai sobrar alguma coisa para a gente? Eles serviram e fartaram a multidão. Não acredito que alguém nessa multidão tenha comido um cesto cheio de pedaços de alimento. Não acredito. Para cada apóstolo sobrou muito mais do que uma única pessoa ali teria comido. Não estou dizendo que isso é uma promessa, que nós vamos receber muito mais que outras pessoas. Mas o
Senhor tem mais para nos dar do que aquilo que a gente faz. É isso que Jesus está mostrando. Imagina o que vocês deram para cada pessoa. Olha o que ainda sobrou nas mãos de vocês. Servir ao outro, abençoar o outro, é sempre abençoador para nós. É muito mais abençoador para nós servir ao próximo. Jesus então mostra que servindo ao próximo nós somos servidos. Quando eles serviram a multidão, eles ficaram 12 cestos cheios. Não tenhamos qualquer dúvida, não tenhamos qualquer medo. Aquele que nos usa para abençoar o próximo, Ele nos abençoa, Ele nos abençoa, Ele nos abençoa, de modo que nada nos falta. Ele nos abençoa, de modo, amados irmãos, que a gente não precisa ter medo de ser usado, de modo que a gente não precisa ter dúvida de que alguma coisa vai nos faltar. Os discípulos alimentaram a multidão, tiveram um alimento suficiente, mais do que suficiente para elas. Se a gente crê assim, a gente vai ser cada dia mais usado por Deus. Se a gente crê assim, o Senhor vai colocar nas suas mãos, ou nas nossas mãos, o milagre dele. Jesus colocou nas mãos dos apóstolos o milagre dele. Os pães e os peixes multiplicados para abençoar a Deus. Não há espaço para egoísmo na operação do milagre de Jesus. Não há espaço para nós nos preocuparmos se vai sobrar alguma coisa para a gente. Não há espaço para nós nos preocuparmos se o Senhor vai abençoar todo mundo e não vai abençoar a nós. Ele tem cuidado de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Não tenhamos qualquer receio de servir ao próximo em tudo aquilo que a gente pode servir, em tudo aquilo que nos cabe servir, sabendo que o Senhor, quem nos usa, Ele cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fica de pé, por favor. Vamos dar graças ao Senhor. Ao término desta palavra, a minha oração é para que o Senhor me dê graça. Eu sei que Ele não se nega a dar graça, para que eu viva a Sua palavra, para que eu aprenda as lições do Mestre e tenha coragem de viver, tenha coragem de andar conforme Ele tem me ensinado, confiando nele, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Põe sua vida diante dele, confia nele, se renda a Ele, receba no seu coração a palavra do Senhor com prioridade, os ensinamentos do Senhor com prioridade, em nome de Jesus. Não importa o que está acontecendo à sua volta, o Senhor está sempre no controle. Não importa se você não está vendo soluções, se alguma solução é bênção para a sua vida ou para de alguém, o Senhor trará, o Senhor enviará, o Senhor fará. Não tenha medo de servir, de ser usado. De ser usado pelo Senhor, as bênçãos dele te alcançarão, nos alcançarão. Oremos, apresentemos nossas vidas diante dele. Pai Santo, eis-nos aqui, graças te damos pela tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos molda, que nos corrige, que nos exorta, que nos edifica. Eu peço ao Senhor que o Senhor me dê graça, forças, coragem para viver a tua palavra. Nós temos aprendido a tua palavra, nós temos recebido a tua palavra, nós temos conhecido a tua palavra. Todavia, Senhor, nosso desafio não é só conhecer a tua palavra, é também vivê-la, é colocá-la em prática, Senhor. Ajuda-nos, a cada um de nós aqui, a viver a tua palavra na prática.
Nós somos teus discípulos e queremos viver de acordo com os teus ensinamentos. Nós queremos viver de acordo com a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a lançar fora de nós tudo que não lhe agrada, tudo que não é prioridade nas nossas vidas, que a gente venha pôr em ordem, Senhor. Que as nossas vidas, ó Deus, estejam ajustadas com a tua palavra, com a tua vontade, com o teu querer, no nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor contemple a vida de cada um, alcançando com a tua palavra, com a tua graça, o coração de cada um, alcançando nas necessidades físicas e materiais, curando as enfermidades. Ó Deus, trazendo as tuas bênçãos sobre a vida material, sobre o trabalho, sobre os planos e projetos de cada um, porque o Senhor cuida de nós em todos os sentidos, em todas as áreas. Uma coisa é certa, ó Deus, uma coisa é certa: o Senhor é digno de toda adoração, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Tu és digno de ser adorado, tu és digno, Senhor. Que o Senhor esteja acima de todas as coisas na minha vida, que o Senhor esteja acima de todas as coisas na vida de cada um de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja entronizado nas nossas vidas, que o Senhor esteja entronizado em nossas vidas, não o nosso eu, não a nossa carne, não o mundo, não os ídolos, mas o Senhor, então somente o Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Que o Senhor esteja entronizado em nossas vidas, que o Senhor seja adorado em nossas vidas, engrandecido, honrado em nosso viver, Senhor. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor em nossas vidas, bendito seja o Senhor em nossas vidas. Bendito seja o Senhor em nossas casas, bendito seja o Senhor em nossas famílias, bendito seja o Senhor em nosso trabalho, bendito seja o Senhor nos nossos afazeres, bendito seja o Senhor ao entrarmos, ao sairmos, bendito seja o Senhor onde estivermos, onde pisarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor seja bendito através das nossas vidas. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. A Ti a honra, a glória, toda a adoração. Aleluia, 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 aleluia. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos. Graças Te damos. Louvemos ao Senhor com cântico. Você que deu sua contribuição, entregue honra, adoração, gratidão ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Oh
Sua palavra nos diz que nós somos como barro nas mãos do oleiro. Que o Senhor faça de nós o vaso que Tu queres, o vaso de honra para a Tua glória, Senhor. Usa cada um de nós, que nós, ó Deus, em obediência, sem termos qualquer medo, nos entreguemos ao Senhor cada dia para sermos usados por Ti. Pai, obrigado nesta noite. Obrigado por poder te cultuar, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está. Obrigado pela comunhão. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos, de paz, a Tua presença. Dirige os nossos passos, Senhor. Onde estivermos, estejamos em adoração ao Senhor, honrando e glorificando a Ti em todo o tempo. Que as Tuas bênçãos alcancem cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, conforme a necessidade que cada um tem, para a Tua glória, para o Teu louvor, nós agradecidos estamos, ó Deus. Pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Assentai-vos por um instante, façam